A interpretação de Florestan sobre a colonização refaz o quadro Primeira Missa, já que ele examinou as relações existentes entre os colonizadores portugueses, os índios e os jesuítas. Florestan denuncia a mentira do contato pacífico entre o colonizador e o colonizado, porque o índio respondeu à invasão de 3 formas: preservação da autonomia pela violência, submissão e preservação da autonomia por meios passivos. Algumas coisas da relação do colonizador e do colonizado permanecem até hoje. Por exemplo, o contato de assimilação e de exclusão. No de assimilação, o indivíduo aceita as regras e ele trabalha, consome e tal. E no de exclusão, ele não aceita, então ele é excluído. E 3 elementos da colonização permanecem até hoje e parece que estão cada vez mais fortes, que é a Igreja Católica Conservadora, a hierarquia militar e o interesse imperialista. Portugal era um estado patrimonialista e essa lógica foi transferida para a administração colonial. E a relação era de vassalagem, burocracia e relação patrimonial, que também foi implantada no Brasil, por meio da concessão das 6 Marias. E o Estado português começou a doar a terra para o povo, que era um jeito de trazer mais gente para o Brasil. E isso também, como a doação era pouca, foi uma forma de garantir com que a hierarquia e o poder dos portugueses se mantesse alto, né? E embora a colonização portuguesa não fosse de povoamento, havia uma demanda por alguma estrutura física e administrativa na colônia. E eram essas estruturas que tinham que reproduzir a nação portuguesa na América. Vou falar sobre a escravidão. A preocupação de Florestan Fernandes com o problema do negro e da escravidão, a passagem traumatizante do ex-escravo para a condição de homem livre e de cidadão. Ele não via o problema do negro como simples tema acadêmico, mas compreendia com o dilema nacional e para o qual as soluções apresentadas até agora eram retóricas e irrelevantes, quando não desconversava deliberada, apoiada em uma ideologia racista subjacente. Ele vê no negro a concentração de toda a problemática do Brasil, a pedra de toque da Revolução Democrática na sociedade brasileira. A democracia só era uma realidade quando houver, de fato, uma igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, preconceito e estigmatização, seja em termos de classe ou de raça. Por isso, a luta de classes para o negro deve caminhar juntamente com a luta racial propriamente dita. O negro deve participar ativa e intensamente do movimento operário e sindical, dos partidos políticos. Ao mesmo tempo, o negro deve ter consciência clara de sua emancipação coletiva. Para Florestan, ninguém mais do que o negro deveria ter seus direitos preservados de forma diferenciada na Constituição. Segundo Florestan, a Revolução Burguesa no Brasil já existia em nosso país desde o princípio, mas é preciso entender que o burguês do Brasil ou da América não pode ser comparado ao burguês da Europa, onde ele surgiu. De acordo com Sérgio Buarque e Florestan, a elite rural brasileira se aburguesou com o tempo, talvez pela necessidade de quadros na vida política e econômica das cidades, ou por pressão destas sobre a vida no campo. O certo é que o espírito burguês se desenvolveu dentro da própria estrutura rural e conservadora. Segundo as análises de Florestan e Sérgio, a escravidão era a âncora que prendia o Brasil no antigo regime, e é justamente seu desaparecimento que vai marcar o real momento de modernização do Brasil. República Brasileira. No Brasil, o liberalismo nunca foi uma doutrina pura, a começar pelo seu caráter exogênico, importado e transplantado. Florestan Fernandes dizia que o mandonismo oligárquico se reproduzia fora da oligarquia e que o próprio burguês era completamente ligado ao mundo rural e que o mandonismo oligárquico fazia parte de sua segunda natureza humana. Sobre a força do Estado, Florestan declara que não é difícil perceber que a burguesia nacional se apoiou no Estado e viu-se tolhido por este. Essa base estatal se apresentava interessante para a burguesia por causa de 2 razões. A primeira, o Estado fornecia segurança para a ordem e obediência ao patrão, e pelo medo da polícia. A segunda, porque o Estado, por meio da força, iria fornecer um impulso econômico para dar salto no desenvolvimento. É por este caminho que pode-se explicar a perda de liderança
na modernização sofrida pela Revolução Burguesa no Brasil. Florestan ainda fala que é preciso fazer uma relação, o favor e a cordialidade, que são como duas faces da mesma moeda. O homem cordial é o indivíduo que tem aversão ao abstrato e impessoal das instituições sociais burguesas liberais. Por isso, para ele, o instrumento de cidadania é o favor e não o direito.